Boa noite, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. É com muita alegria que eu volto mais uma vez aqui para compartilhar com as palavras com os irmãos. É sempre motivo, né, irmãos, de alegria. Poder fazer aquilo que acredito que fui chamado para fazer, assim como todos os irmãos, que é anunciar essa palavra, que é o que nos reúne aqui esta noite. A fé que temos em Cristo por meio da tua palavra. Confesso aos irmãos que essa noite vou compartilhar com os irmãos uma temática difícil. Difícil pelos tempos que vivemos. Difícil pelo evangelho que pregamos. Difícil porque vivemos um tempo de permissividade. Então tudo que é contrário a isso se torna difícil ser falado. Mas uma temática importante como todas as demais. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 9 ao 17. Você que acompanha em casa, hoje aqui ao vivo com a gente, ou que vá assistir em um outro momento, livro de Apocalipse, o capítulo é 6, verso 9 ao 17. Nós vamos ler o quinto e o sexto selo em Apocalipse. Todos acharam? Livro de Apocalipse, capítulo 6, do verso 9 a 17. Vamos ler então? Está escrito assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então João está dizendo que ao abrir o quinto selo, ele viu debaixo do altar almas daqueles que foram mortos por amor à palavra de Deus. E essas almas, diz o texto, clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então João diz que vê essas almas, e essas almas diziam: Meu Deus, até quando não nos fará justiça e juízo do nosso sangue que foi derramado pelo anúncio da tua palavra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e lhe foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. A resposta que foi dada à pergunta é: espere então um pouco mais. Espere até que se complete o número de outros como vocês que pregarão esta palavra e serão mortos. Essa é a resposta que foi dada a eles. Esperem até que se complete esse número, e aí sim haverá juízo e justiça. Continuando, verso 12. O verso 12 é aberto o sexto selo. Olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol se tornou-se negro como saco de cilício, e a lua se tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e ricos, e aos tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas da montanha, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Pode se assentar, meu querido. Nós vivemos tempos tenebrosos, tempos onde ética, moral, são temas de difíceis tratamento.
falar de pecado é quase um pecado dentro da igreja. Porque de fato o que o ser humano quer é pecar em paz. Então é difícil tratar certas temáticas nos dias de hoje. Porque muitas vezes o pregador quer ser aceito, quer ser louvado. Ele quer uma mensagem que impacte a todos. Então uma mensagem que coloca o dedo na ferida é muitas vezes de difícil aceitação. E a temática que eu quero tratar aqui hoje, nesta noite, é sobre justiça e juízo de Deus. Algo de difícil. Algo tênue para se falar, justamente pelos nossos tempos e pelo tipo de mensagem que nós cristãos gostamos de ouvir. Eu copiei um título para essa mensagem. E assumo que copiei um título de uma mensagem que foi pregada há muito tempo atrás. Apenas dei uma roupagem nova. E o título para essa mensagem é Reis, Poderosos e Opressores nas Mãos de um Deus Irado. Talvez você já ouviu um título como esse antes. Eu não sei o que você tem de conhecimento, ou o que você já ouviu falar sobre os 7 selos que estão escritos no livro de Apocalipse. Nós acabamos de ler 2 desses selos. O 5º e o 6º selo. Mas assim como essa mensagem foi escrita para a igreja do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia Menor, eu quero nessa noite extrair uma mensagem e contextualizar essa mensagem do 5º e 6º selo para os dias de hoje. O 6º selo que acabamos de ler, ele traz uma mudança na narrativa de João. Porque do 1º ao 4º selo, nós vemos João descrevendo a vinda de cavaleiros, dos cavaleiros coloridos. E cada cavaleiro foi-lhe dada a autoridade para fazer algo e cumprir uma missão, uma determinada missão. Então, do 1º ao 4º selo, um cavaleiro, do 1º ao 4º cavaleiro, uma missão. Cada cavaleiro sai para cumprir esta missão. Mas quando João abre o 5º e o 6º selo, ele já não vê mais cavaleiros. No 5º selo, ele diz que vê almas dos santos, daqueles que morreram por causa do anúncio da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que eles sustentavam. Então agora João já não vê mais cavaleiros, já não vê mais cavalos. João vê pessoas. E essas pessoas clamavam por justiça. No 7º selo, ou no 6º selo, ele diz que vê reis, governadores, comandantes, escravos e livres. Ele diz que vê essas pessoas se escondendo nos montes e em cavernas, com medo da ira do governo. Então, entre o 5º e o 6º selo, João vê gente que foi oprimida, e no 6º selo, João vê gente que foi opressora. Então, no 5º selo, ele vê oprimidos, e no 6º selo, ele vê opressores. Mas antes de propriamente entrar nesse texto, e de falar sobre esse 5º e o 6º selo que eu acabei de explicar, eu quero recapitular um pouco o que é o livro de Apocalipse e alguns capítulos antes de chegarmos ao 6º capítulo. Apocalipse, meu querido, esse livro de tão difícil entendimento. Apocalipse não é apenas o título de um livro da Bíblia. Apocalipse é uma linguagem. Assim como nós temos linguagem histórica na Bíblia, daqueles que narravam a história dos heróis da fé. Assim como temos linguagem parabólica, como Jesus gostava de anunciar verdades espirituais por meio de parábolas. Assim como temos cartas, como do apóstolo Paulo às igrejas, assim como o Evangelho, que narra a trajetória de Jesus,
temos essa linguagem chamada Apocalipse, que é uma linguagem de símbolos. Próximo do período que foi escrito ao nosso Apocalipse, contido na nossa Bíblia, nós temos, pastor Renato, outros 100 Apocalipse escritos em 200 anos. Apocalipse é uma linguagem de povos dominados, que escreviam em símbolos para que os seus dominadores não entendessem a mensagem. No nosso caso, ou no nosso Apocalipse, Roma não poderia entender a mensagem que João estava escrevendo às 7 igrejas do Apocalipse, que encontramos no capítulo 3. Existem na Bíblia outros pequenos apocalipses. Em Daniel encontramos um pequeno apocalipse, quando ele descreve a estátua gigante de ouro, prata, bronze e ferro, e de barro, que quer dizer os impérios que dominariam o mundo. Jesus, quando fala da destruição de Jerusalém, também é um pequeno apocalipse, apontando para a revelação do caos que viria sobre a cidade sagrada. Então, Apocalipse é uma linguagem de símbolos, que contém uma revelação para o povo que a recebe, mas também uma revelação para o futuro. O símbolo em si, ele não é a mensagem, mas ele aponta para a mensagem. Isso quer dizer que não vai aparecer um dragão, como diz João. O dragão é um símbolo, assim como um sinal de trânsito é um símbolo para nós hoje, que tem um significado. Assim era o símbolo para aquelas pessoas. E o que é o símbolo? O símbolo aponta para uma realidade, mas ele mesmo não é essa realidade. O sinal de trânsito aponta para uma rua, aponta para a preferência de um motorista, mas ele não é a realidade, ele não é a rua em si mesmo. Assim é o símbolo do Apocalipse, ou os símbolos contidos no Apocalipse. Eles não são a realidade em si, eles apontam para uma realidade. A realidade é maior do que o símbolo. E João é esse, que escreve esse livro simbólico, dizendo: revelação de Jesus Cristo que Deus me deu, para mostrar ao seu povo as coisas que vão acontecer. E nesse primeiro capítulo, antes de escrever a mensagem às 7 igrejas, antes de escrever o que iria acontecer, Apocalipse diz que João viu Jesus glorificado. E entre os candeeiros, ou candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e com um cinturão de ouro ao redor do teu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram reluzentes como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Capítulo 1. Capítulo 2 e 3, ele escreve as cartas para as 7 igrejas, de como elas deveriam enfrentar o momento. Em alguns lugares havia perseguição aos irmãos, em outros a igreja estava se corrompendo, em outro o amor havia se esfriado. Eram mensagens às igrejas da Ásia, mas também às igrejas de todo o tempo. Também uma mensagem para os nossos dias. No capítulo 4, João diz que abriu a porta do céu, e uma voz lhe disse: sobe, João. E ele entrou por essa porta. Não sabemos se no corpo ou fora do corpo. Ele sai da ilha de Pátimo e é transportado até o céu. E ele descreve o trono de Deus. Em seguida, no capítulo 5, João então vê um livro, um rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos e que ninguém poderia abrir. O que está escrito nesse livro é o que está por vir, a história da humanidade e daqueles que servirão a Deus e a igreja. João chora porque ninguém é achado digno de desatar então os selos. Então um anjo lhe disse: olha e vê, João. Ele diz que vê o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados e que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, e tem poder para abrir o livro e quebrar os selos.
Então chegamos em Jesus. Jesus começa a quebrar os selos e a abrir o livro. João então começa a ver cavalos, os seus cavaleiros, até que então ele chega no texto que nós lemos, o quinto selo, onde já não vê mais cavalo e nem seus cavaleiros. Ele vê almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, clamando por justiça. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então o texto diz que cada um recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito: esperem um pouco mais, até que se complete o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Então o Senhor diz aos mortos que clamavam: esperem até completar o número daqueles que passarão pelo mesmo martírio, serão mortos por causa da palavra de Deus. Então o texto dá a entender que virá o juízo. Então o quinto e o sexto selo precisam ser lidos e entendidos juntos. O quinto e o sexto selo revela que Deus tem uma medida para o mal. O quinto e o sexto selo diz que o mundo não vai caminhar como bem entende, e que é uma medida para tudo que acontece no nosso mundo. E quando essa medida se enche e alcança o seu máximo, Deus exerce o seu juízo sobre os que praticam o mal, sobre povos, sobre reis, sobre governantes, seja seu povo ou não, filho ou não. O texto diz que quando essa medida se enche, Deus exerce o seu juízo. Meus queridos, quanto mal a humanidade tem passado. Nós não vivemos apenas uma pandemia na saúde mundial, nós vivemos uma pandemia na sociedade. Nós vivemos uma pandemia no padrão ético e moral. Nós vivemos, meu irmão, um caos. Um caos porque a humanidade tem se corrompido. E essa corrupção começa também a entrar dentro da igreja. E aquele que era o nosso padrão ético e moral começa a ser relaxado. Diz um teólogo que a graça, ela é de graça, mas a graça não é barata. Só que muitas vezes estamos anunciando uma graça barata. Uma graça barata para caber todos nós. Eu acredito que o Evangelho, ele é inclusivo. Assim como Jesus incluía as pessoas do seu tempo. Ele incluía aqueles que eram excluídos da sociedade. Mas Jesus incluía pessoas e não os seus pecados. Ele disse àquela mulher: vá e não peques mais, quando alguns queriam apredejá-las. Ele incluiu, mas ele não incluiu o pecado dela. Ele disse à mulher samaritana, quando perguntou a ela: cadê o teu marido? Ela disse: eu não tenho marido. Ela disse: sim, você não tem marido, porque o que você tem e os que você teve não são os seus maridos. Jesus incluía pessoas, mas Jesus não incluía os seus pecados. Mas muitas vezes nós queremos incluir as pessoas e incluir os seus pecados também. E qualquer mensagem que fala de pecado hoje, ela é muito mal vista. Porque muitas vezes colocamos o dedo na ferida. E as pessoas não gostam disso. Querem uma mensagem que amacie o seu ego. Querem uma mensagem que aceite como eles são. Meu querido, a porta está aberta, mas ela continua sendo estreita. Jesus disse ao rico que perguntou para ele: como faço para herdar a vida eterna? Ele disse: praticas os mandamentos? Ele disse: sim, desde a minha infância. Então Jesus disse a ele: pega os seus bens, vende e me segue. Aquilo que impedia aquele jovem de estar mais próximo dele.
Jesus não simplesmente disse, vem e me segue. Ele disse, não, vende o que tens e me segue. Porque o teu dinheiro é o teu mal. Qual é o mal do nosso hoje, meu irmão? Qual é o mal dessa humanidade? O Evangelho é inclusivo, mas uma das principais mensagens do Evangelho é a transformação, é a santificação. Como disse o apóstolo Paulo, devemos desenvolver a nossa salvação. E desenvolver a nossa salvação é nos tornar semelhantes a Cristo. Deus coloca limite, meu irmão, ao mal. Ele coloca limite a uma nação. Ele colocou limite a povos. Ele colocou limite a pessoas que praticavam o mal e achavam que nunca haveria juízo. E muitas vezes praticamos o mal porque o juízo não vem na hora. Então achamos que o juízo nunca vai vir. Voltamos para casa achando que se ninguém viu, nunca haverá juízo. Se ninguém tomou conhecimento daquilo que eu fiz, se eu fiz muito bem escondido, nunca haverá juízo. Eu nunca sofrerei as consequências, porque ninguém sabe, porque ninguém viu, porque eu não fui pego, porque a justiça não viu. Eu fiz muito bem feito, então nada vai acontecer comigo. Mas esse selo é a leitura que diz que não. Porque ele vê todas as coisas. Ele disse, há um limite para o mal. Há um limite para a injustiça. E há almas que clamam, até quando, Senhor? Até quando, Senhor, haverá justiça? E o texto diz, espere um pouco mais. Deixe eles continuar a praticar a injustiça por um tempo, por um pouco de tempo. Deixa completar o número dos injustiçados. E no sexto selo, o texto começa a mostrar a justiça sobre aqueles que praticavam a injustiça. O sexto selo, ele diz que ele começou a abalar as estruturas da terra. E aqueles que eram opressores começavam a se esconder, achando que poderiam se esconder da ira do Cordeiro. E diz, nos protege, ó montes, nos protege as cavernas, caia sobre nós e nos esconda. Mas nada fica escondido aos olhos de Deus. Meu querido, nada fica escondido aos olhos de Deus. O texto diz no sexto selo, que aqueles opressores queriam se esconder da ira do Cordeiro. Só que é impossível se esconder de Deus. Você pode se esconder de mim. Você pode esconder o seu erro de muita gente por muito tempo. Enganar muita gente por algum tempo. Mas você não vai enganar nunca a Deus. Nós não podemos enganar a Deus. Ninguém se esconde de Deus. Parece estranho quando a gente vê esse juízo e essa justiça, porque Deus é longânimo de uma tal forma que a gente não consegue compreender. Deus é longânimo. Ele diz àquelas almas, esperem, outros sofrerão injustiça ainda, para se completar o número. É como se Deus fosse dando corda, mas uma hora essa corda se estica e acaba. Ele derrama a sua ira. Ele já disse isso em outras palavras a Abraão. A Abraão ele disse assim, então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. O sexto selo fala dessa medida, meu querido.
Deus tem uma medida para a maldade. E quando ela completa, como diz no verso, eles gritam às montanhas e às rochas, caia sobre nós e nos esconda da face do Cordeiro, daquele que está sentado no trono, pois chegou o grande dia da ira dele. Quem poderá suportar? E assim como aquelas almas, meus queridos, hoje nós vemos a maldade prosperar. Não apenas nós vemos a maldade prosperar. Abacuque também disse isso. No capítulo do 1 ao verso 3, ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e completar a maldade, e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, e a justiça nunca prevalece, e os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Esse sexto selo diz Abacuque: a maldade e a injustiça que você vê tem um limite. O sexto selo é uma resposta à oração de Abacuque. Tem um limite, Abacuque. Teve limite para o Egito, que escravizou Israel. Teve limite para o imperador Senaqueribe, das maldades que ele cometeu. Teve limite para reis e imperadores que praticavam a injustiça. Deus é amor e misericórdia, mas Deus também é juízo. Vai haver um limite, meu irmão, para toda a maldade que nos apresenta nos dias de hoje. Vai haver um limite para toda a perversidade. Vai haver um limite para toda a luxúria. Vai haver um limite para a promiscuidade, para a prevaricação dos nossos governantes, para a prevaricação dos nossos líderes. Vai haver um limite, porque Deus é amor, mas também é juízo. Por isso, nós não devemos pagar o mal com o mal, como nos ensinou Jesus. Porque se quiser pagar o mal com o mal, você se tornará igual ao seu opressor, igual a quem te fez o mal. Eu sei que vontade dá, muitas vezes a gente vê a opressão. Muitas vezes nós vemos gente fazendo mal e diz: meu Deus, será que não vai haver justiça? E o desejo é fazer justiça com as próprias mãos. O desejo é colocar a boca no mundo. Só que Jesus disse que a mim pertence a vingança. Ele disse: não pagueis o mal com o mal. Às vezes a gente fica: até quando, Senhor? Até quando ele vai prosperar? Até quando isso vai durar? E o sexto selo é para dizer para você esta noite: até se completar, porque existe um limite. E quando ele passar esse limite, aí vai haver justiça e juízo. Talvez você clama hoje, esta noite: até quando, Senhor? Talvez você aí do outro lado, que contempla a injustiça e essa injustiça prospera, como diz Abacuque, você está dizendo: até quando, Senhor? E a resposta que eu tenho para você esta noite é que foi dado àqueles que estão debaixo do trono do Cordeiro: aguarde um pouco mais, até que se complete o número, até que se complete o limite dessa injustiça, até que se complete o limite dessa maldade. E quando isso acontecer, então reinos serão abalados, estruturas serão abaladas, estruturas sociais serão abaladas. E aí virá a justiça e o juízo do Cordeiro. Não é uma mensagem que a gente está acostumado a ouvir, porque a gente fala de amor e graça o tempo todo, e devemos mesmo exaltar esse amor e essa graça de Deus. Só que o juízo de Deus também é amor. Justiça também é amor em Deus.
Porque a nossa justiça é corrompida e é trapo de imundícia, mas a justiça em Deus ela é corretiva. Quando eu falo de juízo, talvez você pense, ele quer que aquelas pessoas morram, ele quer que aquelas pessoas sofram. Não. Não, Senhor. Juiz em Deus é amor. Deus promove justiça e juízo para que o ser humano se arrependa. Deus promove justiça e juízo para dar a oportunidade ao opressor, aquele que pratica a injustiça, para o arrependimento. Então essa não é uma mensagem para alimentar o seu desejo de vingança. Eu não quero alimentar o seu desejo de vingança e nem de juízo. Não, não é. Porque juízo em Deus é para que Ele corrija aquele que pratica a injustiça. Quando Ele mandou o profeta, que foi engolido pela baleia até Nínive, era uma mensagem de juízo. Mas para aquele povo se arrependesse, para que aquele povo se arrependesse, todo juízo, enquanto Cristo não voltar, é para que a pessoa se arrependa do seu mal. Quando os malfeitores então atingirem a medida da maldade que eles praticam, eles vão se ver com a ira do Cordeiro. E a Bíblia nos mostra que isso não vai acontecer somente aqui em Apocalipse. Isso acontece desde a criação do mundo, meu irmão. Quando a maldade chega a seu ápice, então Deus exerce o juízo. É uma medida que Deus tem, diferente da nossa. Porque para a gente quer justiça e juízo na hora. Nós vimos isso essa semana na nossa nação, a perseguição a um serial killer. E as pessoas comemorando o que eles chamaram de justiça. Em Deus não seria assim. Em Deus não é assim. Para cada um de nós, Deus tem uma medida diferente. Adão, a medida do juízo de Deus era não comer do fruto do bem e do mal. Ele disse: Adão, não come, porque se comer, você vai experimentar a morte. Essa era a medida de Adão e Eva. Eu aprendo com isso que Deus tem uma medida para todos nós. Qual é o fruto que você não pode comer? Deus tem uma medida para você. Deus não deseja destruir ninguém, meu irmão. Deus prolonga a sua misericórdia para dar tempo para o arrependimento. Mas quando Deus derrama a sua ira e faz justiça, é porque a gente atingiu essa medida. Então essa é uma mensagem para a igreja. Essa é uma mensagem para mim e para você, meu irmão, que talvez tenha praticado injustiça e acha que ninguém está vendo. E se ninguém está vendo, eu nunca sofrerei as consequências. Ninguém viu, ninguém soube. Eu fiz tudo certinho, sorrateiramente. E você pensa: eu escapei. Não. Há uma medida para você, meu querido, assim como há uma medida para mim. E um dia, você pode ultrapassar essa medida. Então se arrependa antes que isso aconteça. Antes que você precise conhecer a ira e a justiça do Cordeiro. Qual é a sua medida, meu querido? Para Adão era não comer daquele fruto. Para Safira e Ananias, era não mentir ao Espírito Santo. Qual é a sua medida?
Compete a nós e nós fazemos, usufruímos da misericórdia, e usufruímos também da justiça de Deus, porque Deus corrige a quem Ele ama. Mas se você tem cometido injustiças, se você acha que nada vai acontecer, essa é uma mensagem para despertar você. Essa é uma mensagem para que você se arrependa. Essa é uma mensagem para que você volte a se aproximar de Deus. Essa é uma mensagem para que você clame pelo sangue do Cordeiro e lave as suas vestes nos erros que você tem cometido. Essa é uma mensagem para que você volte para casa. Porque como disse João, aqueles que são dos nossos, eles podem até se afastar, mas um dia eles voltarão. A justiça prospera também no nosso meio, meu irmão, no meio da igreja. Eu fico sempre pensando, sabe? O que me conforta e o que me consola é que Jesus disse que o joio vai crescer no meio do trigo. E não compete a nós tirar o joio do nosso meio. Mas confesso que é difícil conviver com o joio. Mas compete a Deus, porque Ele tem a pá em sua mão. E Ele é o único que separa o joio do trigo. Então, cuidado. Eu já estou caminhando para o final. Cuidado se você está como opressor. Cuidado você que oprime a sua esposa. Cuidado você que oprime o seu marido. Cuidado você que é violento em casa com seus filhos. Cuidado. Cuidado se você é um líder opressor. Porque Deus sempre se coloca do lado do oprimido. Então tome cuidado, meu querido. Cuidado. Porque Deus estará contra você e a favor do oprimido. E a sua medida pode chegar. E se chegar, meu irmão, como disse os reis e opressores daquele texto, você não vai conseguir se esconder. Ninguém pode se esconder. A mensagem mais famosa de todos os tempos, ou uma das mais famosas de todos os tempos, tem como título Pecadores nas mãos de um Deus irado. E eu fiz um trocadilho para essa mensagem. Era uma mensagem que dizia, cuidado, com uma mensagem que eu te falo aqui hoje. Cuidado. Essa não é uma mensagem que é para deixar você aterrorizado. Não. Esse selo fala que um dia Deus vai trazer juízo sobre os que praticam o mal. Será que quando alguém sofre, perde todos os bens, perde emprego, fica doente, a gente muitas vezes olha e fala, será que é juízo divino? Não cabe a nós, meu irmão, pensar assim. Cabe a nós exercer misericórdia. Porque esse juízo é um mistério de Deus e como Ele o pratica. O que cabe a mim e a você ao escutar essa mensagem é pensar na minha vida. É pensar se eu tenho vivido como opressor ou como oprimido. Se eu tenho vivido como opressor, se arrepende, meu irmão, deste mal. Se eu tenho vivido como enganador, se arrepende deste mal. Agora, se você ouviu essa mensagem como oprimido, então que essa mensagem te console e te conforte. Porque há uma medida para a opressão que você está sofrendo. E você não precisa pensar em se vingar. Porque a Deus cabe a vingança. Coloque-se de pé, meu querido. Não é uma mensagem popular.
Não é uma mensagem que normalmente escutamos ou que gostamos de ouvir, pela dureza da mensagem. Porque essa mensagem coloca um peso sobre nós, ou uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Falamos muito do amor e da graça, mas também existe juízo. Deus não é um ser desequilibrado. E um ser que só tem amor e não tivesse juízo seria desequilibrado, pastor Renato. E Deus é equilíbrio. Ele nos ama. Mas Ele também nos corrige. Como um pai que educa o seu filho. Então eu quero que você reflita esta noite sobre o que você ouviu. Reflita sobre como você tem vivido. Como você tem se relacionado com aquelas pessoas que estão próximas a você. E lembre-se, Deus se coloca ao lado do oprimido. Senhor Deus, eu entreguei essa reflexão esta noite aos meus irmãos. Espero que isso tenha sido palavra de Deus para o coração deles. Assim como foi consolador ao meu, Senhor. Porque muitas vezes nós somos, Senhor Deus, os oprimidos. Mas também confesso, Senhor, que muitas vezes nós somos os opressores. Nos dê graça, Senhor, de nos encontrar em equilíbrio. Em equilíbrio para nos colocarmos ao lado daqueles que são oprimidos. E lutarmos por causas justas, Senhor. Nos dê graça de encontrar o descanso que o Senhor disse àquelas almas. Descanse. E nos dê vestes brancas, vestiduras brancas, Senhor, como foi dada a eles. Símbolo da pureza e da santidade. Para que possamos descansar o nosso coração. De que um dia seremos justificados por toda a fé que temos em Ti. Ainda que o mundo possa zombar de nós. Nos dá a graça de nos mantermos fiéis à Tua palavra e ao Teu testemunho, como aqueles que foram martirizados. E ainda que sejamos martirizados nesse mundo, ridicularizados e perseguidos, Senhor, nos dê fé para nos mantermos fiéis ao Teu testemunho. Para que possamos testemunhar a este mundo que existe um padrão ético e moral, existe uma pureza e uma santidade, que nós, a Tua igreja, devemos vivê-la, Senhor, e devemos revelar isso ao mundo. Senhor, nos dê graça para que a Tua igreja não envergonhe o Teu nome. Nos dê graça, Senhor, para que nos santifique cada vez mais, para revelar a Tua glória ao mundo. Nos dê fé para nos arrependermos e humildade, Senhor, para reconhecermos os nossos erros e as nossas falhas. Arranca de nós a soberba. E dê graça, Senhor Deus, a todo cristão e cristã, de entender que existe um padrão ético e moral. E aquilo que foi escrito para o nosso ensinamento. Não deixe a Tua igreja relativizar as Tuas escrituras, Senhor, e os Teus ensinamentos. Não deixe ela relativizar os pecados para incluir mais pessoas. Eu acredito num evangelho inclusivo, mas o Senhor sempre incluiu pessoas e não seus pecados. Então nos dá o arrependimento, Senhor, necessário para cumprir as Tuas escrituras, porque o Senhor disse que se nós o amássemos, nós cumpriríamos, Senhor, a Tua palavra. Então gera em nós esse querer e esse efetuar. Gera em nós, Senhor Deus, esse desejo. Mas descortina também o mal que está em nosso meio. Descortina aquilo que está oculto, Senhor. Com todo temor e tremor. Eu sei que o juízo começa pela casa de Deus. Que a Tua vontade se cumpra.
o teu nome seja glorificado e conhecido. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos de praticar o mal. Livra-nos, Senhor, de exercer o mal. Para a tua glória, hoje e sempre. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe. Pastor Renato. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Reinaldo, que palavra. Eu tenho certeza que saímos daqui nesta noite alimentados. Temos alimento para esta semana. Mas o alimento no qual nós vamos colocar em prática aquilo que ouvimos, aquilo que fomos ministrados. Eu fui poderosamente ministrado nesta noite. Há mais alguém? Alguém está em casa que pode dar um glória a Deus por esta palavra? Alguém que está aqui que possa dar um glória a Deus por esta palavra? Deus te abençoe, pastor Reinaldo. Deus continue te usando com poder, com graça. Pastora Renata, que Deus abençoe também, em nome de Jesus. Quero dizer o quanto nós nos sentimos honrados com a presença de vocês e o quanto nós amamos vocês. Amém? Somos uma família, a família de Cristo, uma família numerosa, né? E ao mesmo tempo, a gente, enquanto somos muitos, né? E ao mesmo tempo somos únicos, porque só existe um pastor Reinaldo, eu sempre falo, só existe um pastor Reinaldo, só existe uma pastora Renata, só existe uma Simone, só existe uma irmã Maria dos Anjos, né? Pastora Débora, eu, cada um, somos únicos, mas somos uma família, amém? Eu quero neste momento, enquanto estávamos aqui ministrando, e antes, né, da palavra, nós oramos por alguns irmãos, e a irmã Francisca escreveu ali, né, ela não veio ao culto agora à noite, porque ela estava sentindo um pouco, está um pouco resfriado, e hoje em dia, qualquer resfriado, né, a gente já causa aquela tensão, né? E nós vamos orar pela vida da irmã Francisca, amém também, incluir o nome dela nessa oração que vamos fazer agora, pedindo a Deus que dê uma semana de bênçãos. Irmã Maria dos Anjos, tenha uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. Todos que estão aqui, todos que estão em casa, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que esta palavra que foi ministrada, você possa ter recebido esta palavra no seu coração e possa colocar em prática. E essa palavra nos trouxe entendimento para todos nós. Amém? Que palavra maravilhosa. Que Deus continue te usando com poder e com graça. Em nome de Jesus. Fecha os olhos. Deixa eu convidar a pastora Renata para fazer essa oração. Vem cá, pastora. Pedindo a Deus que nos dê uma semana de bênçãos. Que nos dê uma semana de milagres. Amém? E vamos orar pela irmã Francisca também. Amém? Inclusive ela é nossa vizinha, irmã. Mora aqui pertinho. Mas geralmente vem ela, a Jo, o Ronaldo, o Paulo. Hoje não puderam vir. Quando uma pessoa fica resfriada hoje em dia, já dá aquela, né? Mas nós vamos orar pela vida da irmã Francisca. Irmã Francisca, receba uma bênção aí na sua vida em nome de Jesus. Pastor Renato. Obrigado, pastor. A paz do Senhor, queridos. Vamos orar, amém? Querido Deus, eu coloco agora, Pai, em tuas mãos essa semana. Deus, eu peço a Ti que venha abençoar aqueles que estão aqui, aqueles que não pôde estar aqui. Deus, eu peço a Ti pela irmã Francisca. Peço ao Senhor que envie, Senhor, o Teu anjo lá, dando para ela saúde, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pai querido, eu peço a Ti que venha, Senhor, de uma forma especial e sobrenatural nos abençoar nesta semana. Deus querido, que se inicia hoje, eu peço ao Senhor, Deus, que no fim da semana que vem, que possamos estar aqui contando bênçãos, contando vitórias, porque o Senhor esteve presente conosco em cada dia dessa semana. E eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que todos que estão doentes, tem um que está com dor de cabeça, uma que está com dor de cabeça, que é a Nicole, outros que estão resfriados, que esta semana seja uma semana de cura, em nome de Jesus. Amém? Queridos, pegue na sua mão, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero pedir a você que nós temos um envelope ali de dízimo e de oferta. Amém? Se você vai entregar a sua oferta, você tem a oportunidade de ofertar. Se você vai entregar o seu dízimo, você tem a oportunidade também de entregar o seu dízimo. E eu quero, nesta semana, irmãos, pedir aos irmãos que sempre têm cooperado com esta igreja. Essa é uma semana daquelas, né? Da semana do pagamento de aluguel. Está ali a irmã Simone, que é uma das nossas tesoureiras, e essa semana é aquela semana decisiva, né? Mas eu tenho certeza que Deus tem levantado pessoas, que têm sido fiéis, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Você que está aqui, você vai ter a oportunidade de colocar no gasofilaço. Você que está em casa, pastor, como é que eu vou fazer? Como eu posso fazer para ofertar e dizimar na Igreja Unida no bairro Santa Efigênia? Embaixo, aqui no rodapé do vídeo, tem uma chave Pix, amém? Ofertas, @igrejaunidasantaefigenia.com.br. Ofertas, @igrejaunidasantaefigenia.com.br. Você faz ali a chave Pix, a transferência, amém? Automaticamente a gente já é notificado, né? O Pix manda uma notificação, amém? E tudo que é entregue ali é totalmente revertido, amém? Para o funcionamento, para o bom andamento, para que a obra do Senhor sempre avance. Hoje eu estou sentindo falta de muitas pessoas, mas esses dias nós temos culto terça, quinta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. E o número de cultos também, né, pastor Reinaldo? E esse frio, né? Como o tempo deu uma mudança assim, e isso causa um pouco de resfriado. Eu raramente resfrio porque eu chupo muita laranja. Pode parecer até isso muito simples, né? Mas eu almoço, eu chupo uma laranja quando eu termino de almoçar. Eu janto, eu chupo uma laranja. Eu sei que laranja é vitamina C, né? Eu raramente fico resfriado, né? Mas eu sei que muitos irmãos, essa semana mesmo, muitos irmãos me falaram, pastor, e eu não vou num tal culto, naquele culto, porque eu estou um pouco resfriado. Mas glória a Deus que muitos irmãos, né, puderam participar também através do culto online. Queridos, e você que está em casa e você que está aqui, existe bênçãos. Foi aquilo que eu preguei de manhã, que eu falei de manhã. De manhã eu preguei sobre a oração de Abacuque. E eu vi o pastor Reinaldo falando aqui, né, a respeito, antes de Abacuque orar, foi aquilo que Abacuque disse, né, Senhor, até quando? Né, depois ele fez uma oração, que é no capítulo 3, né, e eu preguei sobre a oração de Abacuque, mas na hora da oferta de manhã, eu falei que existem algumas promessas para aqueles que são dizimistas e ofertantes, amém? E eu quero desafiar você a dizimar, a ofertar, a entregar no altar do Senhor, amém? Tudo que é entregue aqui, irmãos, tudo que é colocado no altar, seja através do gasofilaço físico ou através do gasofilaço virtual, né? Que é a chave Pix e que é a transferência, tem sido revertido para a nossa igreja. Nós mudamos aqui, né? Na realidade, como é que a gente chama? Estava na lateral da igreja. Painel. Este painel, irmãos, ele ficava sempre na lateral da igreja. E um dia desses, o pastor Getúlio Luz, né, pregando, ele falou assim, pastor, é tão bonito esse painel, por que você não coloca ele no altar? Você acredita que... Eu falei assim, engraçado, é mesmo. Eu achei que então ficou tão bonito, irmãos. Já era da igreja o painel, só que ele ficava escondido, né? Ele ficava ali, quase não aparecia, né? E realmente... E essa semana nós vamos terminar ainda de colocar iluminação, amém? Nós vamos mexer algumas coisinhas, e isso tudo é feito através do dízimo e das ofertas dos irmãos, amém? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos neste momento, diante do Senhor, os dízimos e as ofertas dos teus filhos, ó Pai. Cada um que está... ó Pai, dizimando e ofertando no gasofilaço físico, aqueles que já dizimaram, aqueles que ofertaram essa semana que encerrou ontem, que o Senhor abençoe de uma maneira especial. Quero abençoar cada um também que está, ó Pai, ofertando através do gasofilaço virtual,
através da chave Pix, através da transferência, que o Senhor alcance eles também com a bênção do Senhor. Nesta noite eu quero abençoar, ó Pai, de uma forma especial, aqueles que estão desempregados, Senhor. Que o Senhor abra uma porta de emprego para essas pessoas. Que a bênção do Senhor que alcance essas pessoas de uma maneira especial, ó Pai, ao ponto de elas serem surpreendidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós te pedimos que haja uma prosperidade, multiplicação. Ó Pai, prosperidade, quando digo prosperidade, eu digo da prosperidade bíblica, ausência de necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continua cuidando do teu povo, Senhor. Continua zelando pelo teu povo. Ó Pai, que não venha faltar o alimento na mesa dos teus servos, que não venha faltar, ó Pai, o pão de cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós consagramos os dízimos e as ofertas dos irmãos que estão entregando hoje, os que já entregaram nessa semana que passou. Estamos também consagrando aqueles que estão em casa, que nasceu no desejo no coração de entregar o dízimo e a oferta através da chave Pix ou através da transferência. Que o Senhor abençoe-os de uma maneira especial em nome de Jesus. Amém? Pode vir ofertar, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Irmãos, terça-feira eu convido você para estar conosco aqui. Amém? Irmã Maria dos Anjos, terça-feira, o culto da vitória. Amém? Pode se sentar. Convido todos os irmãos para estarem conosco. Pode vir colocar. Amém? Quinta-feira, culto da palavra. Amém? Fizemos 3 quintas-feiras com o pastor Getúlio. Ele falou sobre o plano da salvação. Os irmãos que de repente que estão em casa e não tiveram a oportunidade de ouvir essas 3 ministrações, que foi sobre o plano da salvação. Ele falou primeiro sobre a queda do homem, depois ele falou sobre a redenção, e na última quinta-feira ele falou sobre a glorificação. Irmãos, foram 3 mensagens muito, muito abençoadas mesmo. Já está no nosso canal no YouTube, IUSE Santa Efigênia. Procura lá, você tem a oportunidade de ouvir a palavra, mesmo igual essa mensagem de hoje. Hoje à noite vai estar no nosso canal do YouTube também. Amém? Ouça as mensagens que foram ministradas, até as que já passaram. Deus vai falar poderosamente com todos vocês. Amém? No culto da quinta-feira, o evangelista Elcio vai estar ministrando a palavra e dando... culto da palavra. A gente canta um hino e já ouve a palavra, pastor Renato. É uma verdadeira bênção. Amém? E sempre teremos pastores, professores, pessoas com conhecimento, assim como o pastor Reinaldo, ministrando nos cultos de quinta. Amém? Irmãos, o culto de quinta-feira está uma bênção. Cada quinta que passa é mais abençoada. Amém? Venha ouvir a palavra em nome de Jesus. Sábado, mulheres voltadas para a luz. Ore por mim, eu vou fazer um casamento no sábado, num sítio. E fui convidado para fazer um casamento. Na realidade, casamento esses dias estão tendo um problema muito sério. O meu sobrinho casou semana passada. Ele marcou e desmarcou 3 vezes o casamento. Né? E tá tudo certinho, né? Já para mim sábado agora fazer um casamento. Se não houver, né? Vai ser num sítio. Se não houver nenhum contratempo, se o prefeito, alguma coisa, mas como é outra cidade, eu acho que não vai ter esse problema não, tá bom? Então, mas a pastora Débora vai estar aqui com as mulheres nessa campanha de oração, que são 7 sábados de oração. Esse agora já é o 3º, né, pastora? O sábado agora ou já é o 4º? O 4º. O sábado passado foi o 3º. Irmãos, tem vindo mulheres de outro ministério participar aqui desse culto de mulheres. Eu quero desafiar você, mulher que está em casa. Venha para esse culto de sábado. 19h30, começa, 9 horas acaba e depois tem um momento aqui com as mulheres. Amém? Tem oração, palavra. Tem sido uma verdadeira bênção. Vamos ficar de pé para a gente dar a bênção apostólica? Vamos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, terça-feira eu aguardo todos vocês. Amém? Que Deus dê saúde, né, pastor Reinaldo? Aqueles que estão doentes, que não puderam vir. Amém? E em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje muitos mandaram mensagem dizendo que estão resfriados. E, irmãos, antigamente a gente ficava resfriado, a gente ia para a igreja assim mesmo, né? E hoje em dia não pode, né? Qualquer resfriado, a pessoa é orientada a ficar em casa. A gente entende isso
e oramos para que esse período passe logo. Em falar em oração, em período, nisso tudo, terça-feira, se Deus quiser, eu vacino. Chegou a minha hora, amém? 47, chegou a minha hora, ore por mim, terça-feira, e irmãos, para tomar vacina é um teatro, sabe? É uma novela, porque eu tenho trauma de agulha, quem me conhece de perto sabe disso. Terça-feira, vou estar vacinando, ore por mim, amém? A minha oração é para me tomar aquela única, né? De dose única. Aí é uma só, né, pastor? Eu vou sofrer só uma vez, né? Amém? Mas, na realidade, a vacina que vier é essa mesmo. Mas se for a única, é melhor ainda, não por causa da vacina. É porque eu realmente, não sei se os irmãos sabem disso, né? A última vacina, eu tive que tomar uma vacina uma vez, que ela vale por 10 anos. Inclusive, me fugiu aqui, porque que é? Quando eu, para uma dessas viagens, passei uma vergonha, porque quase desmaiando, um marmanjo desse aqui, desmaiando por causa da agulha, amém? Ore por nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Doris, a irmã Hilda, evangelista Elcio, irmãos, Elisângela Santos, um tanto de irmão participando online, não deu para me ver aqui, o celular está longe, mas muitas pessoas participando online. O irmão Raimundo participou online. O irmão Raimundo foi o que perdeu o parente, viu, irmãos? Que está lá ele sempre vem nos cultos, mas hoje não pôde vir porque ele perdeu um parente. Ajuda aí, pastora Débora. Vai falando. Irmã Hilda, lá em São Paulo, participou também. Doris, é porque os comentários vão sumindo, eles vão chegando, depois vão sumindo. Compartilhe esta mensagem aí com alguém, amém? Mensagem abençoada. Pastor, que mensagem forte, hein? Essa é daquelas assim, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Irmã Márcia Satiro, Deus abençoe também, participou do culto online. Levante suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe a todos, até terça-feira, em nome de Jesus.